Depois de um pôr do sol maravilhoso, eu vou preparar o nosso jantar e hoje vai ser risoto de alcachofra com uvas. Eu gosto de misturar o doce com o salgado, então quando eu faço risoto, eu coloco o salgado, a alcachofra, com o doce, normalmente uma fruta. Então aqui no caso a uva. Mas fica muito bom pera com gorgonzola, e brie com morango e por aí vai. Então, para fazer o risoto, o que eu vou utilizar? O arroz arbóreo italiano, uma xícara. Eu uso a porção de meia xícara por pessoa para calcular a quantidade do arroz arbóreo. As uvas firmes, uva rosada, doce. Essa uva tá com semente, o ideal é uva sem semente, então eu vou ter que tirar a semente de todas as uvas. A alcachofra, alcachofras pequenas, aqui tem meia dúzia. O ideal é a alcachofra natural, se não tiver pode ser em conserva, desde que não tenha tempero. Vou usar manteiga, gengibre, azeite extra virgem, vinho branco e queijo ralado parmesão. Para fazer o caldo, eu vou utilizar salsão, cenoura e cebola. Eu gosto de usar o que tem na geladeira de vegetais assim mais duros, saborosos. Se tiver erva doce, fica muito bom também. Mas aqui no caso eu tinha esse estalo de salsão. Essa cenoura que eu já usei em outro prato, deixei o miolo dela, vou aproveitar para o caldo. E a cebola cortada em fatias grandes. Se quiser utilizar caldo de legumes pronto, eu recomendo o sem sódio, com menos sódio, que é uma opção mais saudável. Então, para fazer o caldo, eu vou cortar os legumes em pedaços grossos, que é para eles irem soltando seu sabor enquanto estiver cozinhando o caldo. Então, a cenoura, o salsão, aqui, e a cebola também. Pegar uma cebola, cortar assim em 4 pedaços para colocar tudo na panela com água. O ideal é, depois que a água ferver, ainda ficar pelo menos uma meia hora para o caldo pegar o gosto dos legumes. Então, eu sempre costumo fazer isso antes de começar o risoto, pelo menos uma hora antes, que aí a gente vai deixar agora os legumes cozinhando nessa água. Então agora a gente vai cortar a cebola em fatias finas. Então agora eu já cortei a cebola. E agora a gente vai ralar o gengibre. E aí aqui tem uma dica para ralar o gengibre sem sujar o ralador e aproveitando ao máximo dele. Então primeiro a gente vai descascar o gengibre. Aí agora a gente vai pegar um pedaço de filme plástico de boa qualidade. Ele tem que ser bem firme e resistente, não pode ser muito fino. Vamos cortar uma tira desse filme plástico para passar em volta do ralador. Aí eu passo em volta dessa parte fina do ralador. E é aqui que a gente vai ralar o gengibre para que ele fique moído, não fique em pedaços. E aí é que é interessante que não vai furar o plástico, a gente não vai comer plástico, o ralador vai sair limpinho e o gengibre vai ser bem aproveitado, com pouco fiapo, bem moído. Como esse gengibre é forte, eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de gengibre. A gente vai fritar ele junto com a cebola para dar um gostinho de fundo, suave no risoto. Então, já ralei o gengibre, aqui uma colher de sopa, eu vou deixar ele separado. E agora eu vou cortar a uva. Primeiro eu vou cortar pela metade e aí eu vou ter que tirar a semente de cada uva. O ideal é comprar uva sem semente, mas não tinha. Então, eu corto a uva no meio e depois vou cortando os pedaços assim, que eu vou colocá-las no risoto no final. Mas já tem que deixar tudo pronto para ficar mais prático. Então, terminei de cortar as uvas, algumas na metade, outras em 3 pedaços, dependendo do tamanho da uva. Tem que ficar uns pedaços pequenos. Então, aqui tem meia xícara de uvas rosadas, sem semente. E agora, a alcachofra, eu vou
cortar, vou cortar ela no meio. Então aqui pra ficar em pedaços e aqui de novo 1/4. Não pode ficar muito pequeno, mas também tem que ficar uma quantidade que dê pra gente misturar bem no risoto. Pode ser só de fundo de alcachofra também, fica muito bom, se tiver só o fundo da alcachofra. Ou alcachofra, essa mini alcachofra inteira, também a gente pode cortar em pedaços, que fica muito bom. Então aqui a gente separa a alcachofra. E agora já podemos partir para a panela. Eu costumo utilizar uma panela baixa, que fica fácil de você mexer o risoto durante todo o tempo e ver o ponto dele na hora que ele estiver soltando do fundo. Então é bacana sempre uma panela baixa. Também, se quiser, pode servir na própria panela. Eu vou colocar manteiga, uma colher de chá de manteiga, o azeite extra virgem de oliva, pra gente poder refogar bem a cebola, pra ela ficar bem macia, sem queimar, sem sapecar, aproveitando o azeite com a manteiga. A cebola já tá no ponto, começando a sapecar, e aí agora eu vou acrescentar o gengibre, refogar ele junto com a cebola, pra dar um toque diferente nesse risoto. Agora que já refogou bem a cebola com gengibre, eu vou acrescentar o arroz arbóreo. Já vem aqui, deixar ele aquecer um pouco, para depois colocar o vinho branco. Então, o vinho branco, recomendo um vinho suave, um Pinot Grigio. Eu gosto de colocar mais ou menos 100 ml de vinho branco e depois ir cozinhando o arroz com o caldo. Então, agora que já aqueceu o arroz, vou acrescentar o vinho branco. Aqui o aroma do vinho branco, e agora a gente deixa cozinhar mais um pouquinho antes de começar a colocar o caldo. Então agora a gente já pode começar a acrescentar o caldo. Eu deixo aqui a panela em fogo baixo, ele tem que estar sempre ligado à panela do caldo. A gente não pode fazer o risoto com o caldo sem estar bem quente. Então deixa a panela em fogo baixo, vai acrescentando 2 a 3 conchas de caldo. E aí agora o risoto é paciência. A gente vai aqui aproveitando esse cheirinho gostoso e mexendo o arroz até ele ficar no ponto. Normalmente leva 20 minutos, dependendo da porção, da qualidade do arroz, mas tem que ficar aqui de olho mexendo. Agora que ele cozinhou um pouquinho, eu já vou acrescentar as alcachofras, que é justamente para o risoto, e pegando o gosto da alcachofra e durante todo o processo de cozimento. Toda vez que o arroz começa a secar, a gente tem que acrescentar o caldo, porque não pode deixar ele grudar. Também não pode colocar o caldo de uma vez, porque a gente tem que ir deixando ele soltar o amido para criar aquele caldinho natural do risoto. Então coloca 2 conchas, dá uma mexida e vai observando. O arroz já tá ficando mais macio, vamos dar uma experimentada. E aí tem que tomar cuidado para também, na hora que ele começar a ficar no ponto, parar de colocar o caldo. Ele já tá macio, tá durinho, porque o ponto do arroz de risoto é levemente duro por dentro e macio por fora, ao dente. Ele tá quase no ponto, então eu vou colocar só um pouquinho de caldo. E eu já salpiquei, já coloquei sal também. Então o sal também já tá no ponto. Aí agora a gente vai mexendo pra chegar na medida certa desse caldo, pro risoto ficar molhadinho. Então a água tem que evaporar, de forma que na hora que você abrir assim, fizer um rastro com a concha, você vê a panela. Mas ele ainda tá um pouco molhado demais.
mesmo porque depois a gente vai fazer a mantecura com manteiga, o parmesão e por final a uva. Então agora o risoto já tá no ponto, a gente abre aqui a panela, já forma, vê o fundo, e ele depois também que desliga, ele continua cozinhando. Então é melhor a gente desliga o fogo, ligar o caldo também, e agora acrescenta a manteiga para fazer a mantecura. Vou colocar umas 2 colheres de sopa de manteiga. Eu não gosto de colocar muita manteiga, porque senão fica pesado. E aí agora a gente acrescenta o parmesão. Então, um parmesão de boa qualidade também faz a diferença. A gente vai colocar aqui o queijo. E mexe. E aí agora, para finalizar, a gente coloca as uvas. O risoto é importante servir logo que tá pronto. Ele é gostoso comer assim quentinho, com o caldo no ponto. Não é o tipo de prato que dá pra deixar pronto e servir depois. Então agora eu já vou servir no prato. Então agora vamos montar o prato. Ele ficou bem colorido, você vê que a uva rosada deixa um visual bonito do risoto. Vai também combinar muito bem com a alcachofra, o gengibre. E aí aqui eu costumo também colocar então o risoto no centro do prato, se for somente o risoto. Fica muito bom também acompanhado com um medalhão de filé mignon. E aí, para finalizar, eu faço a decoração com um creme de balsâmico. Esse daqui é espanhol, de cereja. Você vê que ele é bem grosso, permite você fazer um desenho no prato. Esse é de cereja. E quem quiser comer junto com o risoto também fica muito bom. Risoto de alcachofra com uvas. Estão servidos? Venham para o Oxanais comer com a gente.